Paz do Senhor, minhas irmãs, graças a Deus, hoje já estamos no nosso 8º dia do nosso estudo e eu quero começar hoje aqui falando do nosso tema de hoje, emburrar-se. Você é uma mulher emburrada ou você convive com alguma mulher emburrada? Nós vamos aqui falar do conceito, do que significa isso, né? Todos nós já fizemos isso ou já vimos alguém fazendo isso, e o fato é que isso é uma situação desagradável. Então, a palavra do Senhor vai dizer assim, em Provérbios 15:18: o homem que se irrita com facilidade provoca conflitos, mas o paciente apazigua brigas. O ato de emburrar-se refere-se ao descontentamento, mau humor, irritação, de uma maneira obstinada e teimosa. Então, isso é algo que certamente, como nós estamos estudando as tolices, e o emburrar-se está classificado aqui nesse nosso estudo como a 8ª tolice, nós precisamos compreender que muitas vezes o ficar de cara feia, né, não vai ajudar. Na verdade, nunca vai ajudar. Mas, quando a gente fala assim muitas vezes, quer dizer que as ações, as estratégias que a gente precisa tomar diante das situações em que estamos vivendo, elas também refletem muito as nossas emoções. E também reflete muito o que precisamos, de repente, agir rapidamente diante de alguma situação. Então, a palavra do Senhor, ela vai dizer em alguns momentos que nós não podemos pecar quando estamos irados. Então, o que acontece? É, Mesmo que a situação exija que que você não aceite, que você diga claramente que aquilo deixou você com raiva, você precisa entender quanto tempo isso pode ficar alimentando as suas emoções. Precisa ser clara, objetiva em responder à altura do que aconteceu. Então, mulheres emburradas, elas são como crianças mimadas, que quando são contrariadas, vai buscar atenção, afeição, vai querer que toda a indignação seja mostrada, né, evidenciada, para que a outra pessoa venha e faça aquilo que ela deseja que seja feito. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o coração alegre embeleza o rosto, mas o espírito se abate pela dor do coração. Então, o que eu entendo aqui? Que se nós queremos ser queremos ser felizes, saudáveis, emocionalmente curadas, nós precisamos ter um coração inteligente, um coração que busca conhecimento, um coração que não se alegra, não se sacia, né, com tolices. E isso está escrito em Provérbios 15:13 até o 15, que vai dizer que todos os dias são maus, né? Mas o coração contente vive um banquete contínuo. O que nós vamos também aprender em Salmos 37:8? Deixa a ira e abandone o furor, não te aborreças, porque isso lhe fará mal. E o que a gente não entende, por isso que essa tolice, ela fala muito conosco. Porque o que a gente não entende é que quando nós ficamos de cara feia, não é o outro que está passando mal. Não é o outro que está prejudicando o fluir do seu próprio corpo, mas sim nós mesmos. Então, quando nós olhamos para uma pessoa emburrada, né, vamos supor, eu estou de bem com a vida, daí eu encontro com alguém com cara feia, emburrada. Isso provoca em mim um sentimento de chateação também, por achar que aquela pessoa não deveria ficar daquele jeito, de achar que ela não tem, né, motivos para ficar daquele jeito, ou vai provocar em mim um querer de ficar longe dessa pessoa por dizer, nossa, aí eu nem quero ficar perto, eu não vou me envolver com isso, deixa ela ir morrer no seu próprio veneno. É mais ou menos isso que a gente pensa. E o que a gente
não pensa, né? A gente pensa isso quando vê o outro. Mas e aí, quando a gente está irado, o nosso objetivo é atrair alguém para vir lá dizer: oh, o que que você tem, o que que você precisa, o que que você gostaria que eu fizesse e tal. Então veja como é uma coisa que é realmente uma tolice, porque quando nós vemos alguém emburrado, o que nós queremos fazer não é ajudar, não é diminuir a dor dela, não é. O primeiro sentimento que vem é de que eu nem vou ficar perto, hoje eu nem falo com essa pessoa, porque eu não vou lá para de repente ser também contrariada ou de repente receber uma grosseria como resposta. E aí, isso é o que a gente entrega quando vê. Mas quando a gente fica assim, a gente espera que alguém venha lá para poder resolver esse mau humor, esse descontentamento que está em nós. Então hoje nós precisamos realmente crer que o Senhor, Ele está falando conosco dentro desta palavra e Ele vai nos ajudar a abandonar esse furor, a abandonar esse sentimento de aborrecimento, porque isso vai nos fazer mal. E que da, da maneira em que Ele está falando conosco, nós vamos encontrar estratégia dentro das nossas rotinas, estratégias que podem ser é, tratadas de dentro para fora em nós. Aqui, Provérbios 29:11 vai dizer assim: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime e aplaca. O que que é isso, né? Reprimir e aplacar. É, não é que ele vai guardar para si e vai ficar remoendo aquilo, como a gente vê, né? Pessoas que ficam até doentes, porque também nunca expõem suas emoções, também nunca falam o que está sentindo, e aí fica carregando aqueles fardos pesados de ira, de amargura, de ressentimento, de ódio mesmo. E aí vão ficar doentes fisicamente, além de já estar doente emocionalmente. Mas quando aqui em Provérbios 29 vai dizer isso, ele está dizendo que aplacar, né? O aplacar é diminuir. O aplacar é fazer com que aquilo seja moderado, é fazer com que aquilo vai ficar tranquilizado, vai reduzir, vai baixar. Quer dizer, vai ele vai trabalhar de forma com essa ira, quando ele vai reprimir, ao invés de pôr para fora, ele vai trazer ela e vai pensar, vai moderar, vai reduzindo até que ela se torne, né, sem efeito. Porque esse é o objetivo de buscar a saúde emocional. Você e eu, né, precisamos entender que a maior vontade que precisa ser feita na terra é a do Senhor, o nosso Deus. E a vontade do Senhor, o nosso Deus, ela é perfeita, agradável. E se está acontecendo algo em nossa vida que está deixando nós extremamente irados ou revoltados e que nós precisamos estar nos expressando fisicamente no nosso comportamento de que aquilo nós não estamos conseguindo digerir, nós precisamos buscar em oração a presença do Espírito Santo em nossa vida para que ele venha nos levar ao arrependimento dos nossos erros, os erros que nós estamos cometendo, para levar as pessoas a fazer aquilo que estão fazendo conosco e também para que o Espírito Santo convença essas pessoas de que elas não precisam se comportar daquele jeito conosco. Então, assim, o orar buscando isso é muito sério. E aí eu já ouvi, né, e também já vivi momentos assim, de dizer assim: eu também não vou orar mais por essa situação, porque quanto mais eu oro, aí a coisa piora mais, e essa pessoa também ela não quer mudar e tal. E a gente faz isso, sabe? Ah, já orei tanto para ver se muda esse comportamento. Só que o fato é que se o Senhor está permitindo que esse conflito continue acontecendo, e você precisa, a primeira coisa é revisionar no seu coração qual é a chave que você está entregando para essa pessoa fazer isso com você. Ah, irmã, eu já revisionei, já vi e já me tratei.
e a pessoa não para. Então você precisa analisar em Deus o que é que Deus vai fazer a partir disso. Porque você não pode, né, aceitar. E é por isso que eu coloquei esse versículo de Romanos 12:2. Não sedes conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Não é que você vai se conformar, é assim mesmo, então eu vou aceitar e vou ficar. Ou então assim, essa pessoa é assim mesmo e eu vou aceitar e vou viver todos esses maus tratos, todas essas iras, e vou sempre aplacar, e vou sempre... Porque aí também você não vai aguentar. Precisa achar a raiz. Isso está acontecendo por quê? Quando é que isso pode ser evitado? Como é que isso pode ser evitado? Qual é a parte que eu estou contribuindo para que esse descontentamento, para que essas circunstâncias continue acontecendo na minha vida? Então, cultivar a dificuldade, né, é algo que nós não devemos fazer de jeito nenhum, porque isso é improdutivo, porque isso é algo que vai trazer mais tristeza ainda e vai aumentar o sentimento negativo. Isso é antibíblico também, porque a palavra do Senhor vai dizer que quando nós sentimos raiva, a primeira coisa que nós temos que fazer é não pecar. Agora veja, se nós estamos com a emoção extremamente abalada, estamos com a emoção alterada pela raiva que estamos sentindo, para o pecado é mais um passo, mas ele diz: não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Então, quer dizer, ele está dizendo assim: você pode até errar, mas você precisa se reconhecer que errar não. Você pode até sentir raiva, na verdade, não errar. Você pode sentir raiva, mas você não pode alimentar essa raiva por muito tempo, porque senão vai começar a vir as estratégias do pecado e você vai ficar com o coração amargurado, com o coração raivoso, cheio de ódio, e isso vai te levar a comportamento que vai te afastar ainda mais da presença do Senhor. Porque já na hora que você ficou com raiva, que você já fechou a cara, que você já emburrou, naquela hora você já está caminhando por um caminho onde a presença de Deus já não está sendo refletida. Então, o que nós precisamos nesta manhã, neste estudo, entender com clareza que isso é uma cilada do diabo. As mulheres que refletem a glória de Deus, por mais que elas sejam bonitas, né? E são bonitas porque refletem aquele brilho, aquela formosura de Deus, elas agem com meiguice e com paciência e com sabedoria, mas isso não quer dizer que elas não passam raiva. Isso não quer dizer que elas não têm conflitos para resolver. Mas é porque elas não se permitem cair em ciladas ou se caem, executam rapidamente uma ação no Espírito de Deus para sair dela, como tem algumas mulheres na tolice dizendo: ah, eu sou assim mesmo, quando eu estou nervosa eu quero que todo mundo veja, não consigo disfarçar a minha cara e tal, e acha que isso é bonito porque ela está se expressando, porque é a personalidade. E tem que sim fazer isso, e tem que sim se expressar. Mas isso não é algo que tem que ser uma constante. Não é para você ser covarde de se esconder atrás de uma cara de paisagem ou de um sorriso falso, quando as coisas não estão acontecendo da maneira que deveria acontecer. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim: não te ires depressa no teu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Então quer dizer, quanto mais você guardar essa ira, quanto mais você quer que todos vejam, quanto mais você quer que todos saibam que você está contrariada, mais tolice você está deixando refletir e mostrando o que está estocado no teu coração, né? Porque a loja no íntimo dos tolos é fazer disso um estoque no seu coração de sentimentos ruins. Como resolver isso? Orando, minha irmã, orando. Nós, mulheres de Deus, somos abençoadas
por ter esse desejo de buscar a presença do Senhor todos os dias e de obedecer os estatutos do Senhor. Por isso, esse hábito precisa hoje mesmo, ser estipado no nosso coração. Amém, minhas irmãs. Deus seja louvado por mais esse dia. Fica com esta palavra do Senhor. Eu declaro sobre as nossas vidas hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, que essa tolice de ficar emburrada hoje mesmo cai por terra, porque o Senhor é o nosso Deus para trazer entendimento e estratégia para que as ações que vão sair da nossa boca, das nossas mãos, do nosso caminhar, dos reflexos emocionais do nosso rosto, seja ações que agradam a Deus para o louvor do nome dele. Amém?